Olá! Já no início do século XIX, houve um grande problema de abastecimento de água da cidade do Rio de Janeiro. O problema da falta d'água não é uma novidade na região. Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com um biólogo e presidente do Conselho Regional de Biologia da região Rio de Janeiro e Espírito Santo, região 2, que em sua tese de mestrado, ele coloca essa história de como foi feito esse processo, como ocorreu e como foi feito esse reflorestamento. Vicente, prazer estar aqui com você. Quando a gente fala em falta d'água, as pessoas pensam só em construir reservatórios. E a ação que foi tomada ainda no Brasil Império, ela é bastante interessante e pode ser uma referência importante para que se possa recuperar as bacias hidrográficas. Como foi feito esse processo, Vicente? O Brasil Colônia começou logo depois de um processo de ocupação das encostas da Floresta da Tijuca, notadamente para a plantação primeiro de cana-de-açúcar, depois de café, e com isso a população que vivia perto do Vale da Carioca começou a sentir a falta d'água em suas torneiras que eram captadas da Floresta da Tijuca. Qual foi a providência então na época do imperador? Ele determinou, através de um decreto, que o Major Archer, com 6 escravos, fizessem todo um projeto de reflorestamento. E assim foi feito. 6 escravos? 6 escravos apenas. Não precisou contratar empresas, grande porte, nem nada. Ele apenas com 6 escravos, claro, no processo por parte, ele foi conseguindo reflorestar com essências nativas de uma área ainda florestada com espécies de primeira, ainda naturais da região. Sim. E em cima disso, ele começou a fazer esse trabalho no longo, subindo as encostas, fazendo um projeto com reflorestamento. Data dessa época, os primeiros tratos culturais, já que todo mundo sabe que muitos projetos que se faz de reflorestamento, se esquece do acompanhamento obrigatório que se deve ter com a muda. Não é só fazer o coroamento, plantar e depois deixar de lado e esperar que a natureza regue. Isso tem que ser feito realmente um trabalho que deve ser acompanhado. E o que aconteceu? A constatação do Império foi justamente o quê? Com o desmatamento, houve totalmente o ressecamento das nascentes de pequenos córregos d'água que abasteciam o Rio Carioca, que vem desde a vertente do parque, onde é o Parque Nacional da Tijuca, passando por Cosme Velho, Laranjeiras, lá no Rio de Janeiro. E em cima disso o projeto foi feito, houve uma recomposição total dessas áreas. Infelizmente, na época não se tinha o conhecimento do plantio com essências nativas para se manter a fitofisionomia local. Houve implantação também de espécies exóticas, como o próprio caso da jaqueira, né? Sim. Que quem anda no Parque da Tijuca vê muitas. Infelizmente, hoje até os coitados dos animais sofrem a perseguição de algo para comer que invadem até o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Eu cansei de ver os macacos invadindo. Por quê? Porque compete com o homem que vai pegar jacos para tentar vender. Então, houve realmente essa recomposição florestal, não apenas com espécies nativas da região, e apesar disso tudo, se conseguiu, com esse exemplo, minimizar esse impacto que o Brasil Colônia sentiu. Sim. Quer dizer, isso é um trabalho que acredito que muita da população da cidade do Rio de Janeiro não tem conhecimento, né? E Sim. Isso é um trabalho pioneiro, porque se discute muito a falta d'água. Por quê? Por falta de chuva. Qual seria o motivo? Eu costumo dizer muito que desde 1970, né, quando foi criado esse nome Desenvolvimento Sustentável, infelizmente o mundo ainda está muito no desenvolvimento esquecendo sustentável. Muitos biólogos, muitos profissionais que atuavam na área de meio ambiente eram os ecolocos, ecochatos. Mas infelizmente hoje já se vê que esse paradigma não era de ecolocos ou ecochatos, eram de pessoas visionárias que viam que nós estaríamos caminhando por um paradoxo. A própria vida humana sobre a Terra, todos sabem que a gente pode ficar sem comida, mas sem água é a morte imediata. Então, esse trabalho foi um trabalho pioneiro que deveria ser reestudado. Nós temos hoje áreas de preservação permanente que estão sendo devastadas, faixas marginais de rio, que evitam que o rio perca a qualidade da água dele, com os desbarrancamentos naturais que aconteçam, por conta de muitas discussões sobre o prejuízo à agropecuária. Eu acho que
a ciência, ela evolui a cada dia. Antigamente se dizia que 10 anos em ciência era uma coisa para ontem, de ontem. Hoje, talvez, com a situação midiática, talvez até tenha diminuído o tempo, mas é um fato que a ciência sempre resolve os problemas. Nós tivemos o problema do álcool, que virou uma solução para a crise energética, o álcool trouxe um problema do vinhoto, do próprio resíduo bagaço da cana, e o que aconteceu? Imediatamente, logo após, nós demos solução para o vinhoto, que virou adubo, a própria palha da cana-de-açúcar hoje serve como tapete, como banco de carro. Permite reciclar. A ciência tem como trabalhar, só que isso é trabalhoso e os governos não querem investir em dinheiro. Nós temos vários cientistas, o Brasil hoje tem tido uma grande presença no meio científico, com discussões importantes. E hoje a própria constatação maior do desmatamento é um termo novo que muitos não têm o conhecimento, que é o tal dos rios aéreos. Todo mundo, rios aéreos, o que deve ser isso? Justamente hoje é provado cientificamente que a floresta amazônica, sendo devastada, diminuiu bastante a umidade que vem da floresta amazônica e que justamente vai permear uma melhor qualidade de potabilidade de água, de rios, né, pela chuva, nos estados da região sudeste e, quiçá, também indo para o sul do Brasil, que é onde estão sofrendo mais a falta d'água. Proveniente da própria evaporação e a transpiração da floresta, né? O desmatamento. E as pessoas têm um conhecimento muito pequeno do que é a importância da Mata Atlântica e até da floresta amazônica. Por quê? São áreas que não há um substrato. O que cai, que é a chamada serrapilheira, que é justamente aquelas folhas que quem anda na floresta vê, pedaços de árvores, aquela serrapilheira ela é rapidamente absorvida pelas árvores. É um ciclo constante. Imediatamente, na hora que você desmata, você acaba com essa camada de humus. Então fica a terra, essa terra e o pouco de humus que tem, né, esse adubo natural, vai ser carreado para os rios. Agora, Vicente, o ideal é você manter uma relação de equilíbrio, né, entre produção agrícola e atividades de preservação dos ecossistemas nossos, né, principalmente florestal. Para mim, o maior impacto ambiental que o Brasil já teve foi a trazer o boi, né? Que o boi ele exige áreas enormes, principalmente na pecuária que é desenvolvida no Brasil, né? De gramíneas, né? São o capim que é dado de alimento para o boi, e que faz com que haja uma supressão da floresta, não permitindo uma convivência mais harmônica, né, com o ecossistema que nós tínhamos aqui no nosso país. Esse é um fato, né? Hoje as grandes áreas agricultáveis, principalmente para a criação de gado, né, para corte, para leite, ele tem a sua importância na vida. Claro, nenhum biólogo vai deixar de avaliar, você é um ecochato, um ecolouco, não pode ter. Não, pode ter. Mas hoje já existem vários outros estudos. A tradição, antigamente, era desmatar as encostas. Para quê? Para o boi poder comer aquela grama? Primeiro que você precisa, até para vender essa carne, tem que ser uma carne macia. Quer dizer, o boi subindo a encosta, ela vai ser um boi musculoso, uma carne dura. Quer dizer, tem aspectos além da erosão que provoca. Fora que provoca erosão, fora que provoca efeito estufa. Quer dizer, as pessoas não têm noção que o gado desmatando, ele vai provocar efeito estufa, seja com as suas fezes, seja com outras ações. E esse pisoteamento, além de compactar cada vez mais a terra, tornando até dificultoso a própria gramínea que ele come, ele realmente vem dando sérios problemas para a própria criação, para o próprio país. Quer dizer, então você acaba perdendo outras áreas que, para haver um plantio, o custo altíssimo que você vai ter para poder recompor esse solo com calcário, com humus, com adubo, para você poder aproveitar. E nós temos uma tradição que também vem desde a época do Brasil imperial, que se davam áreas e você só conseguia ganhar essa área uma vez que você promovesse um beneficiamento na área. Então, qual era o primeiro benefício? Floresta abaixo. Então, nós temos uma tradição cultural predatória, degradadora do meio ambiente. Isso não era aproveitado nada, entendeu? O próprio plantio é um exemplo clássico também do plantio indevido. A jaqueira hoje, plantada no Parque da Tijuca, o Parque Nacional, ele está com um projeto de anelamento, ou seja, o corte de uma seção da árvore para ela morrer. Por quê? A jaqueira, por não ser uma ave nativa do Brasil, ser asiática, ela promove uma competição com as espécies nativas da Mata Atlântica que são mais suscetíveis. Elas necessitam de uma insolação
Então a jaqueira ela promove o quê? Justamente um sombreamento dessa área. Então espécies como cedro, canela, que são espécies nobres, já são relatadas que elas não conseguem sobreviver. Então é aquela cultura do homem ser o senhor da terra. E outro dia eu estava conversando com meu filho falando sobre a questão da carta do chefe Seattle, que é uma carta que é um exemplo para quem labuta na área do meio ambiente, educação ambiental, e que ele deixa bem claro que nós não somos os senhores da terra, nós somos da terra. Sim. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já com a nossa entrevista, vamos falar sobre a Carta da Terra. Voltamos à entrevista com o presidente do CR Bio, Região 2, o biólogo Vicente Moreira Conte, falando sobre o reflorestamento da Tijuca para a produção de água para o Rio de Janeiro. Você falava da carta do índio americano que fez uma carta falando sobre a terra. Fala um pouquinho sobre isso. Nos Estados Unidos, uma época, esse chefe índio, né, Seattle, ele mandou uma carta aos governantes americanos com um líbelo hoje em dia para quem atua na área do meio ambiente, porque foi também uma situação visionária. Então ele justamente bota que o ser humano, ele não é o senhor da natureza. Ele nada mais, nada menos que um elo dentro de uma cadeia, né, que o biólogo entende a cadeia do ciclo trófico da vida. Ele faz parte desse elo. E, infelizmente, ele se sente muito o senhor da Terra. E ele alerta justamente disso. Quando nós tivermos consciência que nós não somos os senhores da Terra, e sim filhos dela, que a gente entenderia. Hoje, muitos catastróficos já preveem, como eu disse no bloco anterior, a questão do paradoxo. As pessoas já começam a entender que aquilo realmente significa a possibilidade do extermínio da espécie humana sobre a Terra. O que ele falava na carta? A carta justamente falava sobre a relação entre a fauna, entre a vegetação. Então ele vem fazendo realmente todo discorrendo sobre esse elo entre essas espécies que convivem no nosso ambiente terreno, né? E em cima disso ele vem alertando para chegar no final, fechando com esse alerta, que nós tenhamos consciência que nós também somos filhos da Terra. Então eu recomendo àqueles que ainda não tiveram oportunidade, que possam ler e refletir, que o mínimo que a gente pode esperar hoje de um pai, de alguém que tem uma geração a seguir, né? Que aliás esse era também um dos estigmas do relatório Brundtland, de 1970, é que nós temos que deixar o meio ambiente importante, né, para as gerações futuras, sem a degradação que a gente já vinha constatando naquela época, em 1970. Que mesmo com o avanço tecnológico, a gente tem que entender que o ciclo da água é uma coisa que ainda não se conseguiu sintetizar, né, em laboratório, né, praticamente. Você requer muita energia, o ciclo da água é feito pela energia solar, né, é a grande bomba da Terra, né, de energia, e hoje a água toda que a gente consome é água superficial, né, a maior parte. E a água subterrânea, ela é finita, ela também pode ser contaminada e não é hoje a mais importante. As pessoas acabam querendo raciocinar de uma maneira mais prática, às vezes tentando, agora vamos dessalinizar os oceanos, como se a gente pudesse descartar a saúde dos rios, né, a manutenção dos cursos d'água, assim como foi feito pelo Major Archer, né, com sua equipe no século XIX. O que eu acho interessante a gente fazer uma reflexão, Vicente, pela essa colocação sua desse trabalho que foi feito, foi um trabalho relativamente simples. A gente hoje vê recursos vultuosos são destinados para projetos de reflorestamento e muitas vezes a gente fica sem um resultado palpável disso. Que é a reflexão que você faz disso, diante dos fatos, dos projetos que existem hoje, dos recursos que são aplicados? Eu acho que tudo é uma questão muito cultural, né? Infelizmente, desde os primórdios da implantação do Brasil, né, nosso país não teve um nível de informação que chegasse à população. A população ainda não tem a noção de causa e efeito. Meio ambiente é causa e efeito.
Quando que a pessoa vai imaginar que a floresta amazônica poderia interferir nessa seca, na falta de chuvas, no Rio de Janeiro, que está diametralmente oposto? Então, hoje, os nossos rios, vou mais uma vez citar o exemplo do Rio Carioca. Eu nasci em Laranjeiras, um bairro que era extremamente aprazível, com muita montanha, e o Rio Carioca, quando ele vem da floresta da Tijuca, ele vem cristalino. Quando ele passa por algumas comunidades, que essa é outra cultura que a gente tem, é a cultura do coitadinho, em vez do governo, né, trabalhar para retirar as comunidades que estão em áreas que promovem risco para a população da urbe, porque o que carrega de sedimentos para as calhas dos rios, o que carrega de sedimentos para a coleta de águas pluviais, as pessoas não têm noção do custo que sai para todos, é dividido por todos. Então, em cima disso, o que acontece? O governo finge que não existe nada e todo mundo continua vivendo achando que está tudo bem. Por causa de algumas dezenas ou centenas de famílias, milhares pagam um preço muito caro. E o grande exemplo é esse. A maioria, né, justamente da falta de ação. E que elas próprias que moram ali vão receber morreram os resultados nas últimas negativos, situações de chuvas. Porque o solo, como eu volto a dizer, o solo do Rio de Janeiro, ele é um solo extremamente instável. Justamente porque você retira a cobertura vegetal, você só tem terra. Sim. Então você vê verdadeiras obras, né, de engenharia que são realmente livros para as pessoas virem a morrer. Então o Rio Carioca, quando ele chega na altura do Lago do Boticário, que é um exemplo do Rio Antigo, ele é altamente poluído e vai chegar na Praia do Flamengo numa situação pior ainda. Tanto é que tiveram que montar uma mini ETMA, a estação de tratamento de esgoto, para que pelo menos minimizasse esse efeito. Então, uma cidade como o Rio de Janeiro, que é uma cidade considerada, né, urbana, e ela ainda tem problemas de saneamento, você imagina nos rincões do Brasil como é que fica a questão de tratamento. E a questão da falta do governo chegar próximo ao próprio morador da área rural, em que não raro ele faz a casinha dele, antes, né, do rio entrar na casa dele, de captar água, quer dizer, está captando água com coliformes fecais. Quer dizer, há uma falta muito grande de informação, há uma falta muito grande da proatividade do governo. Nós vemos o IBAMA precisando de fiscais, não precisando ser esquartejado. Nós vemos vários órgãos ambientais trabalhando no limite. Então, essas ações é que o povo tem que entender e tem que cobrar. Porque não se trata de uma questão de eu estar interessado no meio ambiente ou não. Hoje em dia, a questão se trata realmente de o que será a nossa vida mais adiante. Ok, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já para a entrevista, que é bastante interessante. Fique conosco. Presidente, nós falamos da questão dos órgãos ambientais, né? O senhor colocou da redução dos quadros, por exemplo, do IBAMA, e aí o senhor coloca uma questão do licenciamento ambiental. O senhor participou da Secretaria de Meio Ambiente da Presidência da República, precursora do IBAMA e do Ministério do Meio Ambiente, que trabalhou com Paulo Nogueira Neto, né, uma figura muito importante na política nacional do meio ambiente. Foi que deu origem à lei da Política Nacional do Meio Ambiente, né, a 6938. E nesse sistema de meio ambiente que foi implantado no Brasil, o licenciamento ambiental foi um dos pontos importantes para que as atividades industriais, comerciais e todas as atividades humanas passassem pelo crivo de um licenciamento ambiental, cujo objetivo maior, né, é fazer com que esses projetos sejam sustentáveis, né, na realidade, que eles tenham um controle adequado dos resíduos que geram e jogam, seja na água, no ar ou na água. E esse licenciamento me parece que ele perdeu um pouco do sentido e ficou um pouco cartorial. Eu tive o prazer de ser um dos funcionários da extinta Secretaria Especial do Meio Ambiente, que foi o órgão precursor da política ambiental brasileira, sob a batuta magistral do Dr. Paulo Nogueira Neto. Depois, eu brinco muito, se juntaram 4 massas falidas, que foi a SEMA, o antigo IBDF, a SUDEV e a SUDEP, que criaram o IBAMA, ao qual eu tive orgulho
de pertencer, e pude constatar que nós tentamos fazer tudo, mas infelizmente barrava muito na questão política. Hoje nós vemos a discussão das barragens que tem que ser aprovadas a toque de caixa. Quer dizer, mais uma vez, não se preocupe em minimizar os efeitos. Sim. A questão do Rio de Janeiro... Deixa-se para depois e quando chega na última hora... A questão do Rio de Janeiro por causa de um sapinho. Como é que se prejudicou a criação do arco metropolitano? Mas qual a importância desse sapinho naquela região e na cadeia trófica? Quer dizer, tudo é uma relação de causa e efeito. Eu terminei me aposentando no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, onde tive a oportunidade de fazer essa dissertação de mestrado, que fez um diagnóstico preliminar para aquela área florestada, dita in situ do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e a gente foi aprendendo muito com essa questão de licenciamento. A própria política, a Lei 6938, que dispôs sobre essa política, e o próprio Estado do Rio de Janeiro, através da extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente, que foi incorporada para dar hoje o INEA, ela foi a pioneira no SLAP, no Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras. Toda ideia, né, ela sempre é bem desenvolvida, ela tem sempre um objetivo bom para que a população pudesse efetivamente ser beneficiada. Agora, claro, muitas das vezes ela é distorcida. Muitos licenciamentos hoje são questionáveis, não pelos técnicos. Aos técnicos cumpre apenas cumprir. Se dizem não e outros determinam, é uma questão que é política. E para isso nós temos os fiscais da lei, que são ministérios públicos, sejam eles estaduais ou federais, que vêm atuando diuturnamente na defesa das leis. Aí extrapola a questão, infelizmente a questão do congestionamento da justiça, a gente não vê boas soluções. Sim. Boas práticas, nós temos bons profissionais. E a questão do biólogo, né? Nesse processo, né, do meio ambiente, ele tem um papel muito importante. O senhor tem colocado aí essa questão da luta pela profissão do biólogo, cada dia ser reconhecida, ter espaços importantes na sociedade. Fala um pouquinho sobre isso e sobre esse trabalho do CRBio aqui no Espírito Santo. Nós sempre propugnamos que se dê ciência à sociedade o que o biólogo pode fazer. Existe uma resolução do Conselho Federal de Biologia, que é a 227 de 2010, que ela mostra as 3 grandes áreas que o biólogo pode trabalhar e as 88 sub-áreas. Para a grande população, ela não tem conhecimento do papel do biólogo. Qual a importância do biólogo numa equipe multidisciplinar? Infelizmente, é uma área que tem muito sombreamento. O biólogo respeita esse sombreamento. Outros colegas de outras profissões, nem tanto. E, na medida que o biólogo ele tem uma vasta experiência, principalmente na questão ambiental, ele faz um estudo completo de fauna, flora, gestão ambiental, meio ambiente, até geoprocessamento, ele hoje é um elemento muito importante de qualquer equipe multidisciplinar. E é isso que a gente vem brigando diuturnamente e estamos investindo, inclusive, no Espírito Santo, dentro da delegacia, tendo em vista que o Espírito Santo é um estado que tem grandes empresas que usam os recursos naturais. E nós temos propugnado por demais que esses biólogos possam trabalhar, possam ter reconhecido o seu campo de trabalho, a sua experiência, o seu know-how, porque em biologia ela é dinâmica, já se discute uma revisão de novas áreas, porque a ciência é dinâmica, a cada momento se tem novas descobertas. O biólogo trabalha desde a área da saúde, a área de meio ambiente e hoje numa grande área de biotecnologia, onde nós estamos questionando vários processos. Você fez um comentário ainda há pouco sobre a água, infelizmente não dá para se manipular geneticamente a água para se criar mais água. A água realmente é um recurso finito. E hoje, a exploração sem a devida fiscalização dos nossos aquíferos, que seria uma fonte de água para muitos anos, nós já sabemos que já há aquíferos que já estão contaminados e poluídos. Então, nós, enquanto gestores de um conselho, de uma autarquia federal, nós vamos trabalhando para esse reconhecimento, porque o biólogo, hoje, ele realmente é um biólogo, que é um profissional da vida. Ele se preocupa da vida pela vida. E esse é o papel que a gente vem tentando fortalecer, tentando que o biólogo ocupe o seu espaço, tentando que ele faça parte das equipes multidisciplinares para que a gente possa ter realmente uma melhoria na nossa qualidade de vida. Que esse é efetivamente o grande objetivo. O cidadão ele tem que propugnar pela sua qualidade de vida. Não adianta ele ter uma bonita casa, não ter água. Agora a questão da luz também, que é movida por água no nosso país. As usinas termoelétricas têm um custo absurdo, as usinas nucleares muito tempo ultrapassadas, outros países já estão acabando. E o grande exemplo, que eu ouvi uma vez um subprocurador da República, nos meus tempos de SEMA e IBAMA, ele me falou uma coisa que bate muito na minha cabeça. A questão do meio ambiente é política, e ela vai se resolver politicamente. E eu posso citar, né, a questão do rio Tâmisa. Houve vontade política do governo, o governo inglês conseguiu despoluir o rio, a tal forma que ele hoje é navegável, as pessoas podem até se banhar.
quando a gente olha o Rio Tietê e vê aquela veio de esgoto, por que nada foi feito? Cadê o dinheiro da despoluição da Baía de Guanabara, onde várias estações de tratamento estão semi-concluídas, com dinheiro que veio a fundo perdido do Japão e a gente não vê? Então, realmente falta vontade política. Uma vez me falaram de uma frase seguinte, que o engenheiro cuida das obras feitas pelo homem e o biólogo cuida das obras da natureza, né? Feitas pela própria natureza. Com certeza. A gente trabalha muito na questão que se diz muito, né, na discussão dos esotéricos, pelos elementares, terra, ar, água e fogo. E a gente não domina isso. A gente faz uso deles. E no dia que a gente se situar, como diz o chefe Seattle, que nós somos filhos da terra, talvez esse seja o resultado. Uma melhoria na qualidade de vida da nossa população, do mundo em geral, né? Ok, Vicente Moreira Conte, presidente do CR Bio, Região 2. Muito obrigado pela sua participação na TV Ambiental, falando sobre esse projeto tão importante de reflorestamento da Floresta da Tijuca. E eu que agradeço essa honra de estar sendo entrevistado pelo meu grande amigo Almir. Obrigado.